Seja muito bem-vinda ao Mulheres que Transformam Outras Mulheres, né? Estamos hoje aqui com a Daniele Félix, terapeuta e também missionária. Então, Dani, me conta aí um pouquinho como é você. Quem é a Daniele Félix? Olá! Tudo bom com vocês? É muito bom estarmos aqui. É um grande prazer. E quem é a Daniele Félix? Hoje, né? Eu sou uma mulher confiante. Eu sei quem eu sou. Eu sei meu chamado. Mas nunca foi assim, Não. tão, né, específico como hoje. Porque tudo tem um começo, né? E como era a Dani lá atrás? Então, E o que fez a Dani de hoje, né? Pra Dani chegar onde chegou hoje. porque aí tem que começar pelo início, Tem que começar pelo início. que é a infância. É. De coisas que eu lembro que acontecia comigo, né? Eu era uma pessoa totalmente descontrolada. Eu era uma criança descontrolada. Eu era muito nervosa. Eu era muito descontrolada. Eu tinha um excesso de raiva muito grande. E assim, a minha mãe sempre me ensinou a trabalhar. Então, assim, desde os meus 7 anos, eu trabalhava em casa de família. Trabalhava na parte da manhã e à tarde eu estudava. Por quê? A minha mãe sempre priorizou, vocês têm que estudar, porque ela não teve essa oportunidade de estudo. E com 7 anos, a minha mãe ela foi praticamente assim, vendida Ô, miser. por casa de família. É. Né? Antigamente tinha muito essas coisas. E ela começou até ler alguma coisa, ver, como que fala, a hora, tudo, porque o moço falava, meio-dia, nessa hora, tinha que estar na mesa. Ai, Então, assim, a minha mãe sempre incentivou a gente a estudar. Só que o sonho da minha mãe era ser enfermeira. Aí tá. Aí eu, na infância, com aquela dificuldade toda que eu tinha, e a primeira casa que eu trabalhei, para quem é do Monte Castelo, sabe quem era a Irene, quem era o seu Antônio, eles já faleceram hoje. Eles tinham o Seninho, que era o filho deles, que ele tinha um problema mental. E eu tinha muita paciência com ele. Mas assim, mesmo eu né, nervosa, uma criança muito, assim, muito agitada, e eu tinha muita paciência. Eu lembro que ela confiava em mim. E você tinha quantos anos? 7 anos, foi meu 7 anos. primeiro trabalho assim, né? Bem nova. Bem novinha. Porque aí eu aprendi a cozinhar, porque a minha mãe me ensinou a cozinhar. E eu também queria aprender a cozinhar, porque o meu pai, ele gostava muito. A comida do meu pai sempre foi sopinha. Era uma carninha com macarrão. E eu queria sempre eu aprender a cozinhar por causa do meu pai, porque eu queria agradar o meu pai. Eu queria chamar a atenção do meu pai, porque ele nunca foi de nos dar atenção. Ele chegava em casa, ou às vezes bêbado, ou às vezes, né, a maioria das vezes era bêbado. E ele não falava, ele era gago, e ele tinha muita dificuldade de relacionamento com a gente. E a gente queria, lógico, né? Eu estou falando por mim, eu queria sempre chamar a atenção do meu pai. Então eu aprendi a cozinhar, foi com muita, né, dedicação mesmo. E aí fui trabalhar em casa de família. E eu lembro assim, que eu lembrei, eu falei assim, Jesus. A Irene confiava de eu levar o Seninho, né? Ele tinha problemas mentais. E ele ficava muito, assim, tranquilo comigo. Que na época, assim, era muito circo, que tinha nos bairros, assim. Lá era no campinho, às vezes, de vez em quando aparecia um circo. Aí eu levava ele. E como que Senin ria? E ele fumava muito. Ô, Jesus. Aí eu levava ele, ele sentava do meu lado e ele ria daquelas palhaçadas todas. Ô, miser. Mas era muito bom, porque assim, eu não sabia de nada. Eu era muito apática. Por mais que eu era assim, eu era muito explosiva, eu era muito agressiva, eu era uma pessoa muito assim, apática mesmo, muito fria, muito distante das coisas, porque eu não me conhecia, né? E fora os traumas que tinha dentro de mim, sem eu saber. Eu não sabia. Aí tá, aí passou essa fase, aí fui trabalhar lá, porque assim, essa casa era no meu bairro, onde eu morava.
Aqui em Três Rios Aqui em mesmo? Três Rios, Monte Castelo. Ah, no Monte Castelo. Que eu fui criada, né, lá no Monte Castelo. Aí a minha mãe morava numa rua e depois mudou para outra quando eu estava com 6 anos. Aí foi 6 anos, a minha mãe separou do meu pai. E eu lembro, assim, foi algo que me marcou, né? Que eu lembro que meu pai, quando a minha mãe não aguentava mais, porque ele bebia muito. A minha mãe tinha que sempre se virar para fazer as coisas, para dar o alimento que a gente precisava. E naquele tempo não tinha, assim, a empregada doméstica não era como tem os direitos de hoje. Antigamente, às vezes, ela tinha que lavar uma roupa para ganhar 1 quilo de feijão. E era muito difícil, eram 4 crianças. Né? E a minha mãe tinha que dar conta. E nós fomos criados, né, nesse cenário e tudo. E ela estava cansada daquilo. Dela ter que fazer tudo sozinha mesmo, então, né, aí decidiram separar, mas ele não se conformou. Mas, assim, até aquele dia, depois ele não voltou. Aceitou, né? Aí eu lembro que ele arrancou como se fosse um pau, assim, da cerca, a cerca não, o portão, que era de... Aí eu esqueci o nome, que era de um pau. Ele arrancou e aí veio e bateu assim na porta. Pá, pá. Eu vou, mas eu volto. E não foi nada. Voltou o espírito que estava com ele. Depois de um tempo. Mas, né, isso aí a gente pode contar depois. E aí tá, separou, aquilo ficou, né, no meu coração, porque eu gostava muito do meu pai. Mesmo que ele era daquele menina, jeito... Né? A menina normalmente é mais apegada com o pai. Assim, quando nasce mesmo, tem aquele vínculo. Igual o menino é com a mãe e a menina é com o pai. Com o pai, né? Eles falam isso, né? Não sei se isso é verdade mesmo ou não. Eu não sei. Porque, assim, lá em casa, eu tô falando da minha família agora, né, atual. Os meus filhos é tudo pai. Agora, a Liz que é diferente, a terceira, né? Que ela é muito agarrada comigo. Mas eu acho que também é por causa do peito. Entendeu? Ela é muito novinha, tem 2 anos, né? Então, eu acho ela muito novinha. Mas o João sempre foi o pai. Aí a Olivia nasceu, é o papai. Então, acho que não tem nada a ver. Então, Porque assim, muitos falam, né? Que o menino é da mãe, é mais pro lado da mãe. Porque tem a questão das influências também, né? Porque, assim, o João parece muito comigo, na aparência, né? Porque o temperamento dele é mais do pai. Mas ele sempre foi muito agarrado com o pai dele. Mas, enfim, né? Aí, voltando lá para a história, lá no início, muito descontrolada. E o que acontecia comigo? Eu era muito apática, muito indiferente, né? As minhas amigas, assim, antigas, sabem muito bem que eu estou falando, que uma das que me ganhou para Jesus, a Andréia, ela foi a primeira que se converteu no grupo das amigas. E beijo, Andréia, te amo. E ela sempre falava, Dani, você é tão diferente, você é tão fria. Oh, meu Deus. E eu era mesmo. Porque a raiva em excesso dentro da gente, ela nos torna duro, indiferente. Eu lembro quando a minha mãe me batia, eu ficava dura igual um pau, mas eu não chorava. Eu tinha muita dificuldade de chorar, de tão dura que eu era. Eu, né, me transformei em algo que não era a minha essência. E aí tá. Aí chegou um tempo que a minha mente ela começou a voar. Eu ia embora. E eu lembrava muitas vezes que a minha mãe me sacudia para eu voltar. E eu lembro que a minha mãe falava assim, gente, isso não é normal. E ela levou no neuro, né, e tal. E ele falou que eu estava lá, né, se desligando. E aí ele passou um remédio, na época era Gadernal. Não sei se vocês lembram aí do Gadernal. Acho que hoje nem saiu de linha, porque não existe mais, tem esses remédios mais fortes aí, falar. Né? E aí minha mãe começou a me dar metade. Só que aí ela falou que eu fui piorando. Eu fiquei mais lenta. A minha mente parecia que ia cada vez mais longe. Aí ela parou de me dar o remédio. E depois, assim, com o tempo, fui, né, crescendo, aquela fase ali passou. Eu lembro que acho que foi com 12 ou com 13 anos, tive que fazer uma cirurgia, assim, porque me deu nódulos no meu seio. Hoje eu sei o porquê de tudo, né? Assim, o que aconteceu comigo. Como terapeuta, hoje eu sei, né, pela linguagem do corpo, o que manifesta no corpo e tal. Enfim, aí passou um tempo, aí com 22 anos... com 22 anos, né? A minha vida mudou. Por quê que a minha vida mudou? Eu estava saindo de um relacionamento, eu namorei um rapaz durante 5 anos.
E nesses 5 anos, eu peguei e falei assim com ele. Eu lembro que a gente estava com 5 anos de namoro, eu peguei e falei assim, a gente casa. Ano que vem a gente casa. Falei assim mesmo. Determinada. Eu estava Determinada. profetizando sem saber. Oh, meu Deus, determinada. Eu peguei e falei assim com ele, ou ano que vem a gente casa, ou a gente separa. Já deu ali, ó, determinou. Aí ele perguntou, Caso se mas não casar, Dani, separa. a minha mãe. Eu falei, mas o que tem sua mãe? É a gente que vai casar. Aí ele não, né, ficou com a mãe dele. E eu falei, então a gente separa. Aí separamos. Separamos mesmo, não voltamos, não teve volta. Aí separei num sábado, uma semana depois a minha amiga me chamou, essa Andréia, para eu ir na igreja. Só que eu totalmente assim, ó, fora, longe. Um dia desse, acho que foi sábado, eu estava falando com uma pessoa no projeto. Eu não sei se foi a Antonielle. Eu estava falando com acho que era a Antonielle, sim. Eu peguei e falei assim, que eu nunca tinha falado, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu estava com 22 anos. E eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Para você ver que eu era muito desligada. Porque eu lembro assim, meu marido fala, desde quando ele era criança, ele ouvia louvores da vizinha que tocava. Mas eu nunca, não lembro. Mas então dentro da sua casa não tinha esse hábito? Não, porque a gente tinha uma religião. Ah, Só que a religião, você sabe, né? Não fala especificamente de Jesus. Porque eu não vi. E eu era uma pessoa que praticava a religião que eu tinha. Entendeu? Eu tinha os meus santos, eu tinha as minhas imagens, eu tinha... Mas assim, eu nunca tinha me ligado em Jesus. Tá. Aí, com essa idade, que eu me converti, aí ela me chamou para ir numa... Na igreja? Foi num sábado, ia ter uma formatura de ITQ. E o meu marido, hoje, né? Ele era o orador da turma. E ele estava lá. Né, e tal. Mas assim, eu totalmente boiando. Oh, meu Deus. Indiferente mesmo, porque assim, não tinha noção de nada mesmo. E nem tinha preconceito, não tinha nada disso em relação ao evangelho, não tinha nada disso. Aí tá, e conversamos no final, ela apresentou o Diego e tal, mas para mim... Então ela já foi na intenção, já... Ou não? Mas acho que não, ela Não? não. Só que ele falou que o meu sorriso conquistou ele. Oh, meu desde Deus. a primeira vez. Oh. Porque depois, né, na semana, né, aí apareceu vários meninos que queriam me levar em casa e tal, mas aí ele foi o que permaneceu, que me levava em casa. Por quê? A igreja era em Santa Terezinha e eu morava no Monte Castelo. Então, terminava o culto, ele queria me levar em casa, aí ele me levava. Ai, que bem. Mas assim, eu totalmente fria com ele, indiferente. Mas aí depois, com o tempo, eu comecei a gostar dele. E eu comecei a orar muito, a jejuar muito. Mas vamos voltar, vamos retroceder um pouco. No sábado, ali fui apresentando e tal. Dormi na casa dessa minha amiga. No domingo, fomos para a escola dominical e tal. E eu totalmente indiferente. Aí fui para a casa dela, almoçamos, descansamos um pouco, tomei banho e fomos para a igreja à noite. Quando chegou lá, ele estava lá no louvor, né, e tal. E veio aquela visitação dentro de mim. Uma coisa que eu nunca tinha sentido. E quando eu vi, eu estava chorando e eu estava lá na frente. Eu quero Jesus! Oh, e daquele dia ali, em diante, a minha vida mudou. Mudou no sentido de que, para melhor, eu vivi muita religião. Eu fiquei 10 anos vivendo muita religião. Mas Jesus, realmente, eu recebi de fato. Porque ali começou a mudar a minha vida. Com 22 anos. Com 22 anos. E com 22 anos, aí a gente, nesse processo e tal, a gente começou a namorar. Eu recebi Jesus no dia 22 de novembro. Aí o pastor pegou e falou assim, dia 22 de dezembro, que era no domingo, tem um batismo. E eu falei, eu quero batizar. Eita. Foi um mês. E aí fui, batizei. Foi muito bom, porque lá em casa ninguém era convertido, eu fui a primeira. Então, ninguém foi no meu batismo, só foi o pessoal mesmo da igreja. Mas, quando eu saí daquelas águas, eu via que foi diferente. Eu fiquei leve, parecia que eu estava flutuando. Renasceu, né? Eu parecia que eu estava flutuando, e realmente, né? Renascimento. Aquele que realmente nasce mesmo de novo ali, ele sente isso de fato, muda mesmo. E começou o processo. E nisso que começou o processo,
eu buscando de madrugada, começando a orar, muito medo, porque eu sentia uma presença muito forte, mas eu não sabia lidar com aquilo. E eu tinha as imagens lá. E eu orava, mesmo assim, eu fechava meu olho e continuava orando, orando, até que Deus começou a falar comigo. E foi ele que falou, tira isso aqui, quebra, joga fora. Aí eu fui, eu tinha uma coleção de anjos. Eu tinha uma mesa assim. Aí, e fui. Ninguém me falou nada, mas o próprio Deus. E aquele medo começou, sabe? Embora eu comecei a repreender, a expulsar, porque aí foi, né, o desenvolvimento. E muitas coisas aconteceu. E quando eu vim para Jesus, aí passou, ó, 22, 23, acho que 24 anos, se eu não me engano, 24 ou 25 anos, 25, porque eu casei com 26. Com 25 anos, eu fui para o centro de treinamento para missionários. E lá, nesse centro de treinamento para missionários, eu cheguei lá, né, com muitas coisas, né, porque a gente passa por treinamento para missões e ali vem muitas coisas nossa à tona. E eu era muito fria, eu era muito dura ainda, mesmo... Isso que eu ia perguntar, mesmo depois desse processo, ainda sim, continuava porque eu ainda fria? tinha um excesso de raiva muito grande. E eu não sabia por quê. E isso me deixava dura, por mais que alguma situação estava sendo quebrantada, mas eu ainda tinha muitas coisas ainda, até hoje. Né? Tem situações ainda hoje que eu ainda sou dura. Né? Acho que a gente só vai mesmo quando a gente estiver pronto para ir para a glória. Né? Como fala em Filipenses, né? Que essa obra há de ser completa até a volta de Cristo Jesus. Então, assim, eu creio, né, nessa... Porque eu ainda não sou 100%, né? Mas eu era muito. Igual aí, como eu fui batizado com o Espírito Santo, aí fomos para retiro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, retiro. Retiro espiritual. Era muito bom os retiros espirituais. Que era busca do Espírito Santo. E eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a falar em línguas. E eu lembro que a pastora falou assim, ela chegou perto de mim, e eu estava pulando. E ela chegou perto de mim e falava assim, você pode controlar. Eu fiquei durinha. E eu fiquei a noite ali, com aquela experiência assim maravilhosa, porque eu via tudo assim brilhando, tudo com vida. E era algo que eu não tinha antes. Aquela Daniela de antes, sabe? Recebendo ali o batismo com o Espírito Santo. Foi muito bom. Né? E tem sido muito bom. E aquilo ali foi algo, uma ferramenta que Deus me deu para me moldar até hoje. Né? Porque o Espírito Santo é uma ferramenta de Deus diretamente para nos moldar, né? E nos lapidar. E aí tá, fui para o centro de treinamento para missionário. Fomos para Barretos. Barretos, lá, a festa do boi, né? E lá a gente fomos evangelizar, juntamos com o pessoal da Jocum. Foi muito bom a experiência que eu tive lá. E teve um dia, nós estávamos na rua, estava com cara pintada, e a gente foi treinado o quê? As meninas ficavam protegidas por 2 meninos. E mesmo assim, mesmo com 2 meninos, já estava com cara pintada, a gente ia fazer o teatro mudo na rua, na avenida lá, que era só prostituição. Não sei como que é hoje. E veio um menino e me deu um beijo aqui. E nisso que ele me deu um beijo, eu abaixei, mas eu senti tanta raiva subindo. Raiva. E eu, na mesma hora, eu falei, Deus, por que eu tô com tanta raiva dentro de mim? Eu tô aqui para levar o seu amor, para pregar a tua palavra. E por que eu tô com essa raiva? Aí, enfim, passou aquilo ali. Apresentei o teatro mudo. Passamos uma semana em Barreto, voltamos para o centro de treinamento para missionários. Aí, chegando lá, uma das aulas, que era inteligência emocional, que era uma pastora, que era psicóloga. E nas perguntas, as perguntas, né, do terapeuta ou do psicólogo. E ela pegou e fez uma pergunta, ela pegou e falou assim, quantos anos você queria ter? E eu peguei e falei, 45 anos. É a idade que eu tenho hoje. Eu estava com 23 para 24, ou 24 anos. E ela falou assim, menina, você é muito nova. Assim mesmo que ela falou. E ela pegou e falou assim, mas pergunta a Deus, porque Ele vai te mostrar o porquê desse sentimento. Tá. Aí, naquela noite mesmo, pagamos as luzes, pagava as luzes lá, era todo 10 horas da noite, né? 22 horas.
A gente ia pro quarto, eu dormia em cima, né? Que era a menina dormia embaixo, eu dormia em cima. Naquele dia eu peguei o colchão, coloquei no chão. E ali eu comecei a falar com Deus, e eu vi que eu fui transportada para outro lugar. E era uma luz tão grande, tão grande. E eu sentia aquela presença e eu falava com Deus, Senhor, por quê? Por que desses sentimentos? E Ele me trouxe à memória. Quando eu era bebê, mãos passavam no meu corpo com intenções erradas. E eu, mesmo sendo criança, um bebê, eu sentia que aquilo estava invadindo a minha vida. Só que eu, como adulta, não tinha ciência disso. Eu não tinha essa consciência disso. E ali veio vários sentimentos. Veio o sentimento, por que fez isso comigo? Por quê? E você sem entender de onde que estava vindo, né? E essa pessoa, né, eu não vou falar, ela tinha até falecido. Deus também te mostrou a pessoa. Sim. Imagina. E como você lidou isso psicologicamente? Porque você era nova, e Deus te mostrar, né, o que Algo que estava no meu inconsciente. Sim, como você soube lidar com isso? Porque hoje você como terapeuta, né? Mas lá na Sim. época, como você... Não sabia de nada disso. Mas como você soube lidar? Porque vem assim... Então, naquele momento ali, porque Deus estava comigo. Sim. Ele me mostrou e ele veio trazer o quê? A solução, Sim. Bruna. E eu não sabia. Então veio sentimento de raiva, veio sentimento, né, de muita revolta e veio o sentimento de compaixão. Veio o sentimento de compaixão e de empatia, que eu comecei a me colocar no lugar da pessoa. Porque se era tudo que ele tinha para me dar. Como que foi a vida dele? Como que foi a infância dele? Aí eu comecei a ser quebrantada ali e Deus falava assim comigo, libere perdão. Aí foi o processo do perdão. Aí eu liberei perdão, falei o nome da pessoa e falei, eu libero perdão. Mesmo a pessoa falecida. Só que eu que estava presa. Não era a pessoa, né? Era eu. Eu que precisava ser liberta. E eu liberei perdão. Dali foi um desatar. Porque aí eu voltei do centro de treinamento para missionários. E por quê? Aí você vai entender. Eu tinha muita raiva de homem. Eu tinha uma dificuldade na minha mente, olha só, antes de conhecer Jesus. Na minha mente, eu sempre pensei assim, eu vou ter filho, mas eu não vou ter homem. Essa era a minha mente. E eu pensava desse jeito porque a minha mãe nunca falou mal do meu pai para mim. Só que o sentimento dela, eu fui criando algo em mim. E aquilo foi construindo o quê? Para que eu vou precisar de homem? Eu sou autossuficiente. E não tendo ali um pai presente também, você se questiona, né? Sim. E aí, igual assim, aí não teve presença, né, de pai. E então eu tinha esse pensamento. Por isso que quando a gente está perdida em nós mesmos, a gente não sabe quem nós somos, a gente é levado por qualquer vento. E a gente vive histórias que nem é para nós vivermos. Vivemos por não saber quem somos. E Jesus, quando ele entrou na minha vida, e ele começou a manifestar o quê? A paternidade de Deus. Eu lembro que quando eu chegava do emprego que eu tinha, de casa de família, e eu era nova convertida, eu estava com aquela sede, aquela fome, né? E eu ia para o quarto e eu sentia muito, muito, muito forte. Era como se eu deitasse, eu deitava mesmo no chão, e Deus me pegava no colo. E eu chorava. E eu lembro que naquele tempo ali foi um tempo que eu comecei a receber a paternidade de Deus. E muitas coisas começaram a ser desbloqueadas na minha vida, porque eu recebi a paternidade. Porque existem muitas mulheres, por não ter essa paternidade terrena, elas se fecham para os homens. E a maioria, infelizmente, elas criam fantasias de um casamento de fadas. Um casamento que não existe. Um príncipe encantado. Isso, né? Quando eu era adolescente, eu pensava assim, eu vou casar com um príncipe encantado. A mente, né, de um adolescente, de uma criança, sim, olha aí, o príncipe encantado. Mas tem muitas mulheres hoje que ainda têm esse tipo de pensamento. Esses dias nós deparamos com uma que pensava assim, e ela
Gente, ela falando, engano, fantasia. Porque o casamento é construído nos dois. Principalmente quando a gente tem Cristo, ele é o centro. E ele começa o quê? Nos moldar, né? E, enfim, vamos, né, passos a passo. E quando eu comecei a receber a paternidade de Deus, o meu coração começou a ser aberto. Aquela dureza começou a ser quebrada. E mesmo no início da minha caminhada, eles viram que em mim que eu tinha o chamado da palavra. Então, me dava oportunidade. E eu era muito ansiosa. Hoje eu sei. Na minha época, eu não sabia. Eu dava dor de barriga, que eu ia pro banheiro, eu passava mal. Para falar, parecia que tinha um negócio na minha garganta. E eu suava frio. Nossa, era uma coisa terrível. Hoje a gente sabe que é ansiedade, mas na minha época não tinha esse diagnóstico que tem hoje. E eu, mesmo assim, sentindo aquilo tudo, eu ia falar. Aí eu lembro uma vez que essa amiga que me ganhou para Jesus, eu tinha ministrado a palavra e ela, depois, no final, ela me ligou e ela pegou e falou assim, Dani, a palavra que você pregou foi muito dura. Aí tá, falou outras coisas e tal, mas depois ela desligou e eu chorei tanto. Eu falei, Deus, eu não quero levar a palavra dura. Senhor, me ajuda, me lapida. Né? Eu comecei a orar para Deus quebrantar o meu coração, para eu levar uma palavra. E era devido à ansiedade ou ainda... Sim, Ansiedade. sim. Ainda, entendeu? Por quê? Os sentimentos, né? A raiva, a gente nasce com ela. O medo, a gente, são sentimentos primários. Sim. A gente nasce com ele. Só que quando está em desequilíbrio, né? Causa em nós o quê? Ansiedade. Uhum. Né? E a ansiedade, ela vem do medo. Né? Porque a ansiedade não é um sentimento, ela vem do medo. E aí tá. Aí por eu ter esse excesso ainda de raiva, eu fazer as coisas ainda com muito excesso de raiva, eu passava a palavra com muita dureza. E eu comecei a pedir a Deus amor. Amor até hoje. Porque eu sei que eu ainda estou no processo. Para eu falar com amor. Para eu falar com leveza. Né? Para eu... Por quê? Eu não sei se teve uma pergunta, né, que... Da onde surgiu? Né? Da onde surgiu... Você cuidar das pessoas, você ser terapeuta, né? Da onde, né? E veio de descobrir o meu dom. E o meu dom é exortar. E exortar é o quê? É você aconselhar, é você orientar, é você motivar pessoas, é você levantar pessoas. E quando eu comecei a observar que eu tinha esse dom... É por isso que você decidiu ser terapeuta, né? Sim. Porque o terapeuta é aquele que cuida. Só que eu comecei fazendo técnica de enfermagem. Oh. Lá no meu início, eu sempre de 10... Mas chegou a concluir? Sim, até o final. E exercer tudo? Sim, só que eu trabalhei como home care. Eu não gostei de trabalhar no hospital, na UPA. Eu fiz estágio na UPA, eu fiz estágio no Hospital de Paraíba, eu fiz estágio nos postinhos, né? Mas não era o seu sonho, era da sua mãe, né? Era. Mas eu gostei também. Gostou. Mas eu sempre gostei dessa coisa individual. De tratar o outro, entendeu? Porque, igual 2, que eu cuidei quando eu era técnica de enfermagem, ele tinha uma ferida aqui no cóccix, bem profunda. Que você dava para você colocar assim. Isso aqui ficava lá dentro. Misericórdia. E tinha dia, porque o plantão era à noite. Eu pegava de 7 da noite até 7 da manhã. E ele chorava, gritava de dor. E o que eu fazia? Eu louvava no ouvido dele. E ele dormia a noite toda. E eu lembro que a esposa dele falou assim, por que no seu plantão ele fica tão calmo? Porque eu louvava para ele. E ele dormia. E eu sabia que era Deus que estava ali, sabe? Acalentando o coração dele. Porque ele sentia muita dor. Então, assim, eu não sempre, mas depois que Jesus ele começou a se manifestar na minha vida, eu me achei, eu me encontrei. Sabe? No meu chamado, no porquê que eu cuido de pessoas hoje. Mas eu me perdi. Chegou um tempo
que mesmo eu sendo missionária, a gente indo para fora, posso falar ou você vai falar alguma coisa? Não quero ver se estou falando tão direto, né? Não, tô ouvindo. Hoje aqui o momento é com você, conhecendo a sua história. Não, Que pode eu sou uma continuar. bênção, gente. Não, pode continuar. Porque assim, a gente tem história, né? E, Sim. às vezes, eu só Deus não vai deixar você... Não, pode continuar. É bom que a gente vai conhecendo mais um pouquinho de quem é a Dani antes, né, de escolher essa profissão da terapeuta também, Sim. missionária, da onde, o porquê, né? Sendo missionária também é a missão, o propósito, né, que Deus te deu. Sim, Inclusive a família, né, missionários. sim. A benção. Porque aí, assim, essa revolta toda que eu tinha de homem, aí veio a cura, né, nesse sentido, mas a cura, né, é um processo, não é uma cura instantânea, né? É um processo. Aí, quando eu voltei do centro de treinamento, nós resolvemos casar, né? 5 anos de namoro também. E através da vida da pastora Marlene, ela incentivou meu marido, vai casar com essa menina, já tem 5 anos. Porque o homem, né, ele muitas vezes tem dificuldade de amadurecer e de pegar responsabilidade. E fora, assim, os processos também que o meu marido vivia, né? Antes, a gente estava namorando, vivia muitas coisas dentro da casa. E foi necessário se levantar uma pessoa para despertar ele, né? Acorda, meu filho! Pede essa menina em casamento. Aí foi o que aconteceu. E nós casamos. O meu casamento foi muito bom, mas muita guerra também. Principalmente no início. E quando nós casamos, que eu fiz o centro de treinamento antes, né? E quando nós casamos, ele achava que só eu que era missionária. Ele não. Porque ele tem um ministério de louvor, né? O Diego, ele louva desde criança. É um dom natural que Deus deu, né? Assim, nasceu com esse dom. Ele canta, né? E é muito bonito, né, de ouvir. Porque traz cura, né? Quem louva traz cura, né? Eu lembro uma vez que Deus me deu uma visão com ele. A gente estava sentado na mesa, a gente, assim, início de casado. E a gente estava tomando café pela manhã. E Deus me deu uma visão dele louvando. E eu vi um jardim, mas muitas flores. Só que as flores estavam todas murchas. E quando ele louvava, as flores faziam assim, ó. Desabrochavam. Elas recebiam vida. E eu falava assim, eu ainda sempre falo isso com ele. Diego, Deus te chamou, Ele quer te usar nesse dom. E tem tanto tempo que meu marido tá parado com louvor. Tem que louvar. Mas, enfim, né? Vamos aqui falar da mim. Da Dani. Mas ele faz parte do meu processo de cura, de restauração. E você enfrentou algum desafio para chegar, vamos supor, algum desafio profissional ou pessoal nessa decisão de ser terapeuta? Então, qual foi o seu desafio, né, para você ser terapeuta ali? Porque, igual hoje em dia, as pessoas, elas querem... muitas das vezes a pessoa, vou fazer tal formação, mas só por fazer. Ou pensando só no financeiro. Financeiro, né? Mas, igual psicóloga, terapeuta, a pessoa tem que gostar e trabalhar com amor ao próximo. Ter ali a empatia, porque você vai estar ali... como se colocar no lugar do outro, é isso? Sim. Então, é porque é você cuidar, né? É você cuidar mesmo em meio a tantos desafios que a outra pessoa passa. Você precisa ter essa empatia, essa compaixão, né? E é misericórdia, né? Também, né? E qual foi o desafio, assim? Se teve algum desafio? Eu falei, né, que eu me perdi. Chegou um tempo que eu me perdi. Por quê? Vamos lá. Recebi Jesus, casamos, passamos por tantos processos e tal. E fomos fazer denominações, né, e tal. E começamos a fazer trabalhos na rua, aqui em Três Rios mesmo. A gente levava sopa para os mendigos na rua. Não tinha nada. Hoje tem, né? Hoje tem casa que recebe, que dá até alimento. Sim. E na época não tinha. A gente fazia esse trabalho, a gente sempre gostamos. Eu e meu marido. E uma das, né, que foi esse lugar onde nós se tornamos zeladores da igreja, que, para quem sabe, o Campo do Triângulo. Você conhece, porque é ali perto, né? O Campo do Triângulo.
tem uma casa ali embaixo hoje. Hoje tem uma casa embaixo. Na nossa época, a igreja era em cima, e ali era só vestiário. Vestiário que fala, né? Dos jogadores. É vestiário que fala? É, vestiário. É isso. Só tinha os vestiários. Aí, como a igreja foi para aquele lugar ali, que era em cima, e nós nos tornamos zeladores da igreja, foi construída uma casa. Uma casa que tem ali, fomos nós que construímos com os irmãos, com as ajudas dos irmãos. Que Porque benção. não tinha. E nisso, o que a gente fazia? Os trabalhos de madrugada, a gente ia para a rua, eu fazia a comida, fazia lanche, e meu marido levava com o pessoal. E sempre liderei o grupo de missões na igreja. A gente fazia um trabalho de missões, era maravilhoso. Era temático e sempre aparecia um mendigo no final. E eu falei, Jesus! Era muito bom o trabalho que a gente fazia ali na nossa... Foi a última denominação que nós congregamos antes de nós irmos para fora, aqui em Três Rios. E foi muito bom. Foi um tempo assim que nós fomos muito lapidados, que nós conhecemos assim o limite das pessoas, porque não tem como você querer, só você amar e a pessoa não querer. Né? E nesse tempo ali foi um tempo que a gente pegava os mendigos e o que a gente fazia? Levava para casa. Sério? Sério? A gente tinha a nossa casa e a gente arrumou um cantinho, colocamos o chuveiro que tinha, arrumou um cantinho do lado da nossa casa. Eles comiam com a gente, eles tomavam café com a gente. Só que o máximo que eles ficavam era 2 semanas. Ah, vocês colocavam um limite? Não. Não? Não. Por nós, eles iam ficar com Sério? a gente. Só que eles, por ter vícios, eles não aguentavam só 2 semanas. Chegava 2 semanas, vinha aquela loucura. Nenhum deles se permitiram a sair dessa vida? Não. Que eu me lembre, não. Ah. E assim, a gente aquele... também não tinha estrutura nenhuma. E é aquele negócio, né? É igual um exemplo, você, terapeuta. Você está ali fazendo o seu papel para ajudar seu paciente. Sim. Mas se ele não seguir o que você passar para ele fazer, não vai adiantar, não vai haver mudança. Sim, porque depende muito da pessoa. Por mais que Deus, né, ele... Igual, eu sempre lembro dessa ilustração, não sei se é ilustração, que fala, né, a pessoa tá lá no meio do mar pedindo ajuda a Deus. Aí vem o helicóptero, vem! Ah, não, Deus vai me ajudar. E Deus está mandando ferramentas para te ajudar. Só que você quer que Deus venha lá do céu para ajudar, né? Então, assim, tem pessoas que não querem a sua ajuda. Querem que Deus age de outras formas e não do jeito que Deus quer. Sendo que Deus já está agindo ali e muitas das vezes a pessoa não percebe. Sim. E aí tá. Aí eu lembro que 2, a gente pegou um amor tão grande. E eu lembro que ele falou isso. Se eu voltar a beber, nunca mais eu ponho o pé aqui. Oh, meu Deus. Aí ele falou isso. Aí tá. E o João era pequenininho, João. Ah, já tinha o João, já. Pequenininho. Porque quando nós fomos para a cidade de Guidoval, que foi a nossa primeira cidade que nós saímos daqui para ir. Então isso o João fez nessa 3 cidade. anos lá. Não, aqui em Três Rios. Foi aqui em Três Rios, foi. e depois você... Sim, porque o João fez 3 anos lá em Guidoval. Gente, então o João era bem bebezinho mesmo. E a gente levando... Aí o pessoal ainda pegava e falava assim... Ai, perdão. O pessoal ainda pegava e falava assim... Vocês são doidos É isso que eu de trazer esses mendigos pra cá. Você não tinha medo, não, segurança? Porque era amor. É amor. Amor em excesso. Amor demais. Igual você sempre fala, né? Equilíbrio, Equilíbrio, Bruno. Equilíbrio. Não é nem amor demais, nem amor de menos. Sim. É tudo ali no equilíbrio. Por isso que hoje nós somos muito pé no chão. Porque nós nos damos demais. Porque também foi um risco, né? Muito. Para a vida de vocês e principalmente para o filho de vocês, pequeno. Sim. E graças a Deus deu tudo certo ali. Pela nossa ignorância, né? Você vê que Deus, ele conhecia, por mais que a gente era um adulto, mas a gente era muito inocente no meio evangélico. Então, assim, a gente viveu muitas coisas. Enfim. E eu lembro que nesse dia que ele tinha bebido, o Diego tinha conseguido um trabalho para ele, e ele ia receber. Então, a mente, né? Vou receber um dinheirinho. E eu lembro que eu comecei a sentir à tarde. Eu estava na casa da minha mãe, e eu comecei a sentir um aperto no meu peito, um aperto. Eu comecei a orar, falei, mãe, vamos orar, estou sentindo um aperto no peito. E foi o momento que ele começou a ter crise.
Ele começou a ter crise porque ele queria beber e ele bebeu. E ele chegou lá em casa, já era 10 e pouca da noite. Ele bateu no portão, o Diego foi atender ele estava bêbado, ele falou, não quero ficar, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. O Diego, não, isso acontece. E eu lembro que eu entrei com o João no meu braço, eu falava, Deus, o que eu faço? O que a gente vai fazer? Não deixa ele embora, não, Deus. Eu lembro que Deus falou assim comigo, se ele largou a própria família, você acha que ele não ia largar você? Foi a voz que veio dentro de mim. É. Aí, Às vezes a gente fica preso, né? E a gente tem que se libertar. E eu tava com o João no colo, eu peguei e falei assim com o Diego, deixa ele ir. Ele é adulto, né? A parte de vocês fizeram. Sim. E aí ele foi, e depois daquele veio uma esquizofrênica. Menina. Oh, meu Deus. E ela bateu. Por quê? As pessoas sabiam que a gente cuidava das Sim. pessoas. Então, as pessoas às vezes batiam na casa para pedir alguma coisa, eles mandavam lá. As pessoas. Mandava bater lá. E ela chegou à noite, batendo no portão. A gente acolheu ela. Aí arrumamos lá, ela dormiu, a gente deu uma janta e tal. Menina, mas que aperto que nós passamos. Meu Deus. Porque a gente inexperiente. A gente, assim, a gente tava só com... meu Deus, como que fala? Me pronuncia. Ai, Jesus. Isso que você falou dela. Esquizofrenia. Isso. A língua trava. É esquizofrenia. É algo muito sério. Sim. Ainda mais vocês, né? Só vocês, Só seu marido. E o João pequenininho, Sim. imagina. E eu lembro que quando a gente começou a arrumar, assim, aí ela dormiu. Aí, de manhã, aí a gente fez as coisas e tal. E a gente tava começando a arrumar as coisas lá. Eu comecei a passar mal. Mal. Parece que eu ia vomitar. E veio na minha mente, assim, pede a sua mãe para orar. E eu liguei para a mãe e falei assim, mãe, intercede por nós. E foi assim, coisas de 10 minutos. Aquilo passou. Aquele enjoo, aquela coisa, porque eu sabia que era batalha mesmo. Uhum. E ela ficou ali, mas ela inventava tanta história, os números, não sei o quê, toda aquelas coisas todas. Porque depois que eu vi o filme, eu esqueci o nome do filme, que eu identifiquei, gente, ela era esquizofrênica. Depois que passou. Eu esqueci o nome do filme. Que fala muito sobre... E ela ficou quanto tempo com vocês? Então, acho que foi uma semana. Meu Deus. Foi uma semana. Mas assim... Que dizem ela que era... escuta, as pessoas esquizofrênicas, não sei, escutam vozes, Sim, aí acho que ela tá falando, aí conversa. E cria assim. muita história. Muita história. É muita história que às vezes te deixa com a mente doida. E foi, assim, algo muito difícil que a gente viveu ali. Mas, graças a Deus, aí passou, sabe? Aí ela foi embora e a gente conseguiu... Não sei se foi passagem, eu não sei como que foi o final. Que eu não lembro como, porque ela deixou a gente tão perturbada. Só Jesus. Oh, meu Deus. Porque, assim, a gente não tinha estrutura nenhuma, Bruna. Eu não era terapeuta, Bruna. Já estava ali fazendo seu papel de terapeuta. Eu não sabia de nada, assim, entendeu? Jesus. De técnica. Eu sabia que ela estava me doando. Eu estava amando. Eu estava com o coração aberto para isso. Mas é aquilo, você estava dando para ela, mas não estava recebendo. Não. Tem que ter aquela troca. Isso, tem que ter a troca. Para ter o equilíbrio. O equilíbrio. Só que tem pessoas que não acreditam nisso. Eu acredito hoje porque eu vivi, eu experimentei. Não é apenas teoria. Né? Mas é melhor dar um versículo que Jesus fala de um ditado na época lá. Único que tem na Bíblia. É melhor dar do que receber. E muitos pegam esse versículo para falar que é melhor dar do que receber. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí dá igual no seu caso ali. Sim, porque nós ficamos muito debilitados. Era como se a gente tirou tudo. Nossa, sabe quando eu sentia muita dor. Dor física mesmo. Eu lembro que quando eu falava, eu chorava. Porque a gente se deu demais. E era como se a gente tivesse tirado tudo e a gente ficasse pelado. Sabe quando você fica nu? De tanto que você deu e você não recebeu. E aquilo machucou muita gente. E trouxe as debilidades, principalmente emocional. Meu marido teve crise de pânico. Toda essa... Por causa do se doar demais. E lá em Formosa, eu me perdi.
mesmo pregando a palavra, mesmo ganhando pessoas para Jesus. A gente teve um brechó lá em Formosa. E eu estava passando por um momento que foi o momento que eu tive a Olívia. De muita tristeza, mas muita tristeza na minha alma. E eu continuava orando, eu lia a palavra, eu jejuava, mas eu não conseguia tirar aquela tristeza da minha alma. E eu lembro que eu orava e falava com Deus: Senhor, por que eu estou desse jeito? Eu preciso de ajuda. Eu preciso cuidar da minha emoção. Senhor, envie uma pessoa para me ajudar. E eu sempre ia nas minhas orações. Eu estou resumindo muita coisa, tá? E muita coisa aconteceu lá. Foi bênção lá em Formosa pra gente. E até que um dia, não sei se você já ouviu falar do Rick, o sobrenome dele que eu não sei muito, que ele vendia água nas praias do Rio. Eu acho que já ouvi. Então, Meu ele marido ia já me fazer mostrou. palestra lá em Formosa. E a gente queria ir. Só que a gente só tinha dinheiro para um. E a Aline, que ela trabalhava na... Ai, meu Deus, como que fala? Televisão lá de Formosa. Trabalha até hoje. E ela foi lá, ela ia para comprar algumas roupas que tinha e tal. A gente conseguia muitas roupas boas lá em Formosa. Por isso que era brechó, não era bazar, era brechó. Porque era coisas muito boas mesmo. E ela foi lá e ela falou assim que ela tinha conseguido, só sei, 2 ingressos pra gente. E a gente ia. E a gente ficou muito feliz. E era um evento que a Simone Ribeiro fazia, que ela que levou ele para ir lá. Foi muito bom o evento. O Rick, como que fala? Que ele vende água. Como que fala? Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome, Cule gente. que fala? É cule? Não, que era o De de isopor? isopor. De isopor. Tem um nome, né? Eu esqueci. Eu esqueci. E- Caixa de isopor? Não. E ele foi com a caixa, caixa de caixa de isopor. isopor mesmo? Isso. Aí ele foi lá com os negócios de verde lá, que ele tossia lá e tal. E nós assistimos a palestra, foi uma bênção e tal. E nós conhecemos a Simone. Só que assim, a gente não sabia quem era a Simone Ribeiro. E a gente é sempre de quê? A gente sempre gostou de chamar as pessoas para mesa, para tomar um café. Porque a gente sempre acreditou nisso, no relacionamento. Né? Na E o relacionamento comunhão é ali. mesa. Né? Para eu te conhecer, eu preciso sentar com você. Aí ela foi, gravou no nosso brechó e tal. Aí nós convidamos ela para tomar um café. Ela foi tomar um café com a gente. Conversando, babá. No final, ela me abraçou. Eu abracei a ela. E eu lembro que eu peguei e falei assim com ela: eu preciso de ajuda. E ela só fez assim. E foi embora. Na metade da semana, ela me liga. E ela pegou e falou assim comigo: eu tenho um evento que eu faço. Somente para mulheres. Que se chama Mother. E Deus me tocou, que era para eu te abençoar. É um treinamento pago. E ela me abençoou para eu ir. Eu estava com a Olivia pequenininha. E eu falava assim: meu Deus, como que vai ser? Porque era de 8 até 5 horas, 6 horas da tarde. E a Alice pequenininha... Alice não, gente. Olivia. Que a Olivia é formosense, ela nasceu em Goiás. E a Olivia pequenininha, e o brechó, no sábado, ficava lotado. Por quê? Lá em Formosa, eu não sei hoje, mas na época que a gente estava lá, vinha pessoas de outros brechó para comprar no nosso brechó, porque o nosso brechó era muito bom. E no sábado é o dia do movimento. E eu falei assim: mas como que eu vou deixar a Olivia? Aí eu falei com o Diego, vai. Meu marido deu uma bênção na minha vida. E ele ficou... o primeiro, que era 4 sábados, não era só um sábado, não. Ah, não era um dia só, não? Não, era 4 sábados. Gente. E aí foi uma benção o primeiro sábado. E o Diego, Dani, mas ficou muito difícil. Ele falou, né, lá e tal. Aí até que eu consegui a Vanderleste, depois que a Vanderleste foi uma das... que nós tivemos uma igreja lá, que nós fomos pastores. E ela foi uma das membros da igreja lá. Aí ela ficou com a Olivia os outros sábados. E foi muito bom.
porque nesse MADE destravou o que precisava. E eu lembro que quando a gente desenhou lá, ela falou assim, desenhe o que você quer, ser o que você... E eu desenhei uma águia, e eu falei assim, eu quero ser terapeuta. Ó! Gente. E tá, escrevi ali, o papel tem lá até hoje. E eu escrevi ali, aí eu Isso tem desenhei... quanto tempo, assim, vamos supor, você tem quanto tempo de formação em terapia, exercendo a terapia, né? Tem 4 anos. A diferença que você escreveu, Tem 4... Tem... diferença de 4 Não, anos? peraí. Não, o que eu escrevi lá, de formação, é 4 anos. Você está formada como terapeuta? Sim. E quando você escreveu no papel? Então, aí acho que foi uns 2 anos antes. Ah, e você escreveu e acreditou? Ou só escreveu ali no momento? Não, eu acreditei. Acreditou. Porque esse desenvolvimento lá, né, que é humano ali, esse MADE, ele ativa você no que você nasceu para ser. E ele ativou. Porque eu estava perdida. Mesmo pregando o evangelho, mesmo ganhando almas para Jesus, eu estava perdida dentro de mim. Por que eu sentia tanta dor? E eu lembro que teve um dia que eu peguei e falei assim, Deus, eu sei que os meus filhos vão ficar bem, porque o meu marido é um ótimo pai. Mas me leva. E eu lembro que nesse dia que eu falei isso, Deus falou assim, para de me pedir a morte. Senão eu vou parar de falar com você da forma que eu falo. E eu lembro que aquele dia eu chorei tanto. Eu falei, Deus, eu não quero largar a sua voz. Eu não quero perder a sua voz. E eu lembro que depois daquele dia eu parei de pedir a morte. Mas eu falei, Senhor, mas eu preciso de ajuda. Aí que veio a ajuda. Então você vê que Deus, ele é maravilhoso. Demais, né? Ele é lindo demais. E ele colocou a Simone ela é psicóloga, é formada em psicóloga, só que hoje ela é prefeita da cidade de Formosa, a primeira perfeita mulher de Formosa. Que beleza! Simone é uma bênção. Eu falei com ela, onde eu for, você faz parte da minha história. E faz mesmo. Faz parte. Te amo, Simone. E dali começou, entendeu? Aí eu comecei a estudar. Porque aí terminei, aí comecei, né? Porque eu comecei a fazer consultoria financeira. Porque eu tinha uma área de administração que eu não sabia. Que eu comecei no brechó. Quando nós chegamos em Formosa, Deus falou assim comigo. Quem sempre cuidou da nossa área financeira foi meu marido. Então, assim, trabalhava, deixava o dinheiro com ele, e ele que resolvia. Pagava as contas, fazia compra, tal. Tô precisando disso, a gente ia lá, comprava. Eu nunca, assim, fui de pegar para fazer conta. Quem fazia era ele. Quando nós chegamos em Formosa, Deus falou assim, a administração financeira está nas suas mãos. Aí, tanto da igreja, quando a gente começou lá, tanto da nossa casa. Aí, no brechó, o que eu começava a fazer? Como entrava dinheiro todo dia, eu não sabia, tá? Isso hoje aí é comum. Depois, né, de ter envelope para você colocar, né, e tal. E naquela época ali, foi o próprio Espírito Santo que me deu. Eu colocava que entrava no dia, se entrava R$100 no dia, eu dividia aquele dinheiro. Tirava para semente, tirava para o aluguel, tirava para as contas de água, de luz. E só sei que no final do mês, a gente tinha tudo para pagar. Né? E para investir no brechó. Por quê? No início, foi roupas que nós ganhamos. Depois, a gente começou a comprar. Né? Porque, como lá era muito esses negócios de brechó, de bazar que tinha, então as pessoas vendiam muito. Então, a gente tinha que ter sempre um investimento. E o pessoal sempre gostava de novidade. E a gente vinha roupa de Brasília, de Brasilinha. Então, assim, era muito bom. E as roupas eram muito boas. E o Diego conseguia das pessoas lá de sociedades, lá, coisa, gente, né, da grana lá de Formosa. E era muito bom. E o quê? Eu me perdi, hein? Acontece, faz parte. Faz parte. Porque ali foi aonde você se encontrou. Sim. Pra ser quem você é hoje. É o que eu estava falando, né? Que eu comecei a fazer consultoria financeira através disso. Porque aí a Simone falou, Dani! Porque lá nós começamos a trabalhar com mulheres. Ela me chamou para participar do grupo, que era Mastermind. Como que é? Ai, eu esqueci o nome. Só sei que, assim, ela me chamou para participar de um grupo de mulheres lá. E eu comecei a fazer parte desse grupo. Esse grupo era chamado para fazer palestra, para ir para outros lugares ali.
E minha primeira palestra lá em Formosa foi para 100 e poucas mulheres. E foi muito bom. Educação financeira. Menino, só Você Deus, fez uma né? vez só? Lá, sim. Bom saber, Dani. Aí eu até fiz gestão, né, administrativa. Enfim, só que eu me encontrei mesmo fazendo terapia, fazendo os cursos de terapia. Aí foi ali que você falou, não, Sim. você é terapeuta e é isso. Eu fui chamada para cuidar. O terapeuta é aquele que, né, que cuida. Eu também estava perdida e recentemente que eu me encontrei. Eu falei, ai, meu Deus. E como que é a forma, né, que você trabalha na clínica? Você também trabalha online, também faz atendimento Sim, online, além sim, da clínica. sim. E como que é a forma do seu trabalho? Então, hoje eu tenho trabalhado muito, né, na terapia analítica, que é muito dentro da psicanálise. Porque eu sou formada em psicanálise pelo Instituto Melodia, bênção de Deus na nossa vida. Aí teve uma pessoa que falou assim, mas é a Rádio Melodia. Sim, mas tem um instituto Sim. de formações. Aí eu me formei pelo instituto, né? A professora foi Ana Grace, foi uma bênção na minha vida também. E eu já fazia terapia analítica dentro da alquimia. Então, a psicanálise só veio para completar algo que eu já fazia, para agregar, né? Essa é a palavra certa, agregar. E dentro, por quê? Lá no início, quando eu aprendi, né, dentro da alquimia, do inconsciente, do inconsciente, que é o imaturo, que é a nossa criança, né, do nosso consciente, que é o adulto, que é só os 5%, que nós temos 95% são as informações na infância, que fica ali gravada, porque depois de 7 anos, né, se forma o consciente. Formando o consciente, vai ficar todas as informações ali. Tudo que você absorveu, tudo que você pegou do ambiente, tudo que foi gerado quando você estava sendo gerado Então, no ventre. somos movidos pela nossa criança interior, né? Sim. E hoje em dia E ela tá complicado. precisa ser sarada, né? E esse adulto aí de 5%, que é o nosso consciente, precisa ser desenvolvido. Por isso que nós precisamos fazer terapia hoje. Sim. Por que Deus ele levantou tantas pessoas hoje como terapeuta, como psicólogo? Porque é uma era de muita infantilidade. Adultos infantis. Por não saber lidar com as suas próprias emoções. E isso é muito sério. Porque aí tá. Aí fez e essas coisas só veio só para agregar. E eu falei, aí eu entendi. Você lembra lá atrás? Que eu precisava perdoar, que veio coisa do meu inconsciente e eu não sabia nada, mas o próprio Deus, que é dono de tudo, já sabe de ele tudo. sabia de tudo e ele sabia que eu ia lidar com isso, né, para ajudar outras pessoas a se destravarem também. E é tão bom quando a gente vê resultado. Porque, igual eu falei com uma pessoa essa semana, eu estava fazendo terapia, eu falei assim, eu não quero apenas o dinheiro de vocês, eu quero ver resultado. Eu quero ver você desenvolvida. Eu quero ver você pegando essas ferramentas e aplicando. Aí teve essa semana. Ela trouxe resposta. E eu fiquei tão feliz. E ela, Dani, eu fui batizada com o Espírito Santo. Oh, que Dani, bem! Deus me curou, me usou para curar. A primeira vez eu fiquei tão feliz. Por quê? É tudo igual eu falei, né? É um espírito, alma e corpo. E você precisa agregar a terapia aqui, o pastor lá, né? A oração ali, o jejum ali. E vai agregando até você se encontrar, né? E deixar o quê? Fluir. E para quem chegou no consultório, com tantos anos de terapia, ela fazendo, eu já fiz muitos, mas eu nunca saí do lugar. E saindo agora. Sim. E eu falei, meu Deus, é muito pouco tempo. Essa tá comigo e tem muito pouco tempo. É igual eu falei, né? Tem a pessoa que escolhe a profissão porque gosta, porque ama, quer fazer por amor. E tem pessoas que não. Quer fazer por fazer ou questão financeira. E é isso que hoje quer aprender a pessoa, né? Sim. Nisso. Não tem aquele zelo, aquele carinho pelo próximo. Sim. E tem também, né, esses resultados de pessoas que não querem compromisso com elas mesmas. São aquelas pessoas que são vitimistas, né? Ah, sou vítima mesmo. E não... E fica ali, não quer lutar.
Então Só você quer... tem então você já tem, vamos supor, você tem pacientes que já teve a mudança, Sim, mas tem aquele a paciente, maioria. a maioria não, por mais que tá indo ali, tô indo na terapeuta, mas Sim. você não vê a mudança, porque igual eu falei, né? Tem a terapeuta para orientar, que a gente procura. É a mesma Sim. coisa de uma nutricionista. Quer emagrecer, mas a nutricionista só vai passar ali o passo a passo. A Porque quem pessoa vai que colocar em prática sou eu. é a mesma coisa da terapeuta. Sim, Então tem muitos porque depende que ainda muito da ficam pessoa. presos, né? Muito. Porque assim, mas assim, eu sei que não é fácil. Não é fácil mesmo, Bruna. Sabe? Saber, assim, do lugar aonde eu estava e quem eu sou hoje, né? Igual, assim, a reprogramação mental, né? Porque o inconsciente foi programado de um jeito. Mas quem faz a reprogramação mental somos nós. Eu vou te dar a ferramenta, você pode fazer isso, né? E nós, que somos cristãs, né? Nós temos a ferramenta o quê? A Bíblia, gente. Né? Se nós somos mais do que vencedores, né, a própria palavra de Deus fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se reprogramar aquilo que foram colocado ali, que você não tem jeito, que você é o culpado. Não é? A gente já traz isso lá da infância. Sim. Que a gente não consegue, que a você gente não não vale é capaz. nada. Sim. Aí Você não fica vai aqui crescer. dentro da gente. O inconsciente. Aí o adulto tem, né, que precisa ser desenvolvido, ele vai pegar as ferramentas o quê? Não, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou a amada do Pai. Ó a reprogramação. Até você ganhar o seu inconsciente. O que a palavra de Deus fala? O próprio Jesus falou. É com a nossa perseverança que nós vamos ganhar a nossa alma, gente. Então, assim, que se é com a nossa perseverança, porque nós vamos passar por aflição. Porque o tempo de aflição é o tempo de transformação. Né? A palavra de Deus fala ali, quando a tribulação, Romanos 5, fala da tribulação, vai produzir. Que aí você vai ver, quando você entra no contexto ali, que vai lá para João 16, que fala, né? No mundo passar por aflições. A melhor versão é passar. Porque quando você passa por aflição, a aflição é quando você está sendo esmagado. A uva está sendo pisada. O inconsciente está sendo pisado pelo adulto que precisa ser transformado. Para sair o quê? Sim, o vinho novo. Então, vai passar por sofrimento, por dor. Porque você vai passar. Mas você vai passar se transformando. Até você transportar para o outro lugar de transformação. Aí tem pessoas que querem, não, eu quero que Deus tire. Não. Deus vai tirar através da tribulação, do sofrimento. A palavra de Deus, ela deixa muito claro e fala assim, que o sofrimento em Deus, ele vai causar em nós arrependimento para a nossa salvação. E o que é arrependimento? Mudança de mente, transformação. Mas o sofrimento do mundo vai causar em nós o quê? Morte eterna. Então, em Deus, nós estamos sendo o quê? Lapidados, moldados. Porque o nosso pensamento precisa ser transformado segundo a vontade de Deus. Se a palavra de Deus fala que nós temos a mente de Cristo tem suicídio? A mente de Cristo tem morte? A mente de Cristo tem escassez? Reprogramar nossa mente, né? Com a graça abundante de Cristo, que é uma responsabilidade nossa. Só que a maioria não quer. Às vezes a gente vê adultos de 40 anos vivendo uma infantilidade, né? Que eu quero só receber. Até quando você vai ficar recebendo? E não vai se dar. Porque nós temos que receber, sim. Mas não a mesma coisa quando a pessoa só dá também, né? Sim. Por isso, Equilíbrio. Tem que dar e receber. Sim. E você também trabalha isso em crianças ou só adultos? Então, eu nunca fiz terapia em criança. Por quê? A fase de 0 a 7 é a mãe. A criança pega muitas coisas da mãe. De 7 a 14 do pai. Então, assim, dentro de tudo que eu já estudei, entendeu? Tem psicólogo que faz, tem terapeuta que faz, só que eu não faço. Por quê? Eu cheguei numa conclusão, porque isso foi mesmo debaixo de oração, tá? Porque eu ia pegar um caso, só que Deus falou assim comigo. É o pai, é a mãe que precisa, não é a criança. Por quê? A fase que elas estão, de 0 a 14, fase da mãe,
Fase do pai. Essa fase é a fase que eles entram no campo dos pais. Então, o que o pai, o que a mãe tá sentindo, eles vão... Vão sentir. Ai, meu Deus. Então, depois de 15 anos, é o mais correto. Então, Porque- a partir de 15 Isso. ou de Assim, 16. tô falando no meu No seu caso. caso. Tem pessoas que pegam com 6. A minha sobrinha estava fazendo com 6 anos, né? Então, assim, tem pessoas que pegam com 6. Tem terapeuta que pega com 6. Tranquilo. Mas no seu Mas caso. no meu caso é com 15. Por quê? Com 15 já é a fase que a própria criança ela vai pegar o que é, o que não é e vai achar, vai fazer o que ela quer. Então é a fase que Vai ter precisa a opinião começa própria. isso, porque aí é a fase do autoconhecimento. Aí entra a terapia para trabalhar o autoconhecimento daquela criança. Entendeu? Isso é no meu entender, tá? Sim, porque senão ali na infância ela vai acabar ficando muito perdida. Sim, Aí não vai principalmente dos pais. Porque é eles que precisam ser tratados. saber. Sim. Aí agora eu vou fazer um momento diferente aqui. Como você está se sentindo aqui comigo, nesse bate-papo, nessa conversa? É, Ah, eu tô como livre. foi, assim, essa sensação de estar aqui? Né? Ah, assim, eu Do tô bem à convite. vontade. Ah, bem à vontade. Né? Gente, a gente fez uma respiração antes, tá? Antes. Você quer ensinar assim uma dica para eles, né, sobre a questão da ansiedade, né, da respiração, porque gente, eu estava aqui ansiosa, aí eu aproveitei que a terapeuta tá aqui, aí eu falei, vamos trabalhar então a ansiedade, aí ela já me deu a dica ali, vamos respirar, que a respiração, fala aí um pouco da respiração, Sim. né? Então, Na ansiedade. a respiração, eu fiz um pouco, eu fiz também, assim, eu faço vários cursos básicos só para agregar nas terapias, para ficar mais fácil, né? E eu fiz um curso básico de respiração. E uma das técnicas, né, de respiração, aí fala o quê? A respiração, ela leva mais oxigênio para o seu cérebro. E levando mais oxigênio para o seu cérebro, levando mais, ele vai poder enxergar melhor. E ele vai trazer para o seu organismo mais tranquilidade. E ele vai começar a liberar os hormônios bons. Liberando os hormônios, os neurotransmissores, né? Que são os neurotransmissores que vai te dar o GABA, né? A serotonina, a dopamina, tudo em equilíbrio, tá, gente? Não é tudo em excesso, não, porque até a dopamina em excesso faz mal. Então, a euforia demais, né? É. Então, assim, é tudo dentro do equilíbrio. Aí você faz a respiração para aquietar o seu coração, para aquietar a sua mente. Porque aí, aquietando a sua mente, ela vai distribuir para o seu corpo o sossego que você precisa. Né? Então, assim, uma das técnicas que eu mais uso é você fazer a respiração. Você vai fechar os seus olhos, ficar bem relaxada lá na cadeira. Mesmo assim, tem outros pontos que a gente pode ensinar para você se acalmar quando você está com crise de ansiedade. E o coração está desesperado. Ai, você sente aquela dor, aquela aflição, né, que dá no peito, aquela dor no peito, aquela pulsação. Então. Você vai sentar num lugar, ou até em pé, se você dá na rua e você não vê um lugar para você sentar, você para, fecha os seus olhos e faz assim, ó. 5 segundos. E respira. Ó. E respira. Bem Bom devagar. demais. Aí você vai. Aí também tem como se fosse uma massagem no seu coração, no seu peito. Aí você tá com muita dor, às vezes até sente dor aqui, ó. Aqui. Eu já senti uma vez, tá? Aqui. Aí você sente, aí você começa a fazer a respiração e fazendo assim, ó. É como se você estivesse falando com ele, acalma, aquieta, fazendo uma massagem. Acalma, não é para bater, para ficar vermelho, para machucar, não. Ah, tem que explicar, Gente, bater ali. porque às vezes é muita força, É. né? Aí você vai colocar a outra mão, você vai colocar aqui no estômago. Por quê? Aqui, ó, que nascem, né, as emoções, ó, as emoções. Aí você vai colocar a mão aqui em cima e vai aqui, ó.
até você se acalmar. Eu tenho certeza que você vai se acalmar, só fazendo a respiração. Aí tem umas outras, né, que você pode pegar um ponto aqui, ó, e você fazendo a massagem, 10, aí você faz 20, fazendo sempre assim, rodando. 1, 2, 3, até 10, depois você faz mais 20. Essa eu nunca tive costume de fazer, não. Aí na palma da mão também, ó, você vai pulsionando. Aí aqui é da veia do coração, ó. Tudo são pontos. Tem pessoas, quando você começa aqui, você sente dor. É. A minha tá. Eita! A minha tá dolorida. E o que significa? Por quê? Você tava com muita ansiedade. Gente! Aí você, ó. Apertei aqui devagar e tava dolorida. Tá dolorido, então. Aí você vai fazendo, fecha os seus olhos, vai relaxando e vai contando. 1, 2, até acalmar. Viu? Ó, mostrei quantos? 1, 2, 3. Não, e esse daqui, 4. Gente, agora eu tô impressionada com esse do braço. Eu só fui apertar devagarzinho. Você sente dor. Quando você tá com alguma crise, você sente dor. Igual assim, eu não senti dor. Mas tem pessoas que sentem. Que é normal para quem está ansioso. Né? E como, assim, você falou, né, sobre o seu trabalho, quem é a Dani, forma de contato. Se você também quer falar alguma coisa aí, se você trouxe algo em mente, alguma palavra em mente para deixar aqui para as ouvintes, né, para os ouvintes que vão ver a gente. Se você tem alguma palavra, mas também fala, né, a forma de contato, como entrar em contato para agendar, né, uma terapia com você. Sim. Fique à vontade. Então, tem o Instagram, né, que é @DosSantosFélixDaniele. Mais uma vez, @DosSantosFélixDaniele. E tem o meu WhatsApp, que aí o contato é direto comigo. Né? Se você quiser agendar, mas eu posso agendar na clínica? Não, você agenda comigo, tá? Eu tenho uma sala, né, no Instituto Mariana Vogues, ali na Praça São Sebastião, 190, tá? No centro da cidade ali, bem pertinho, ótima localização. E o meu WhatsApp, posso falar? Pode falar. 24 992 07 14 37, mais uma vez. Isso aí. 24 992 07 14 37. Aí você vai falar direto comigo. Isso tá aí. bom? E uma coisa também, que agora que eu lembrei aqui, vocês estão fazendo um canal no YouTube. Você quer falar brevemente Da família Félix. da família Félix? Agora que eu lembrei, me veio aqui, ó. Não, já aproveita a oportunidade. Sim, Aproveitar a oportunidade aí, ó. Família Félix. O que vocês contam lá? Então, a gente fala muito do nosso dia a dia. E a gente está com algumas novidades aí, porque a gente é muito falho, né? Mas a gente, por mais que a gente às vezes é falho de obediência, porque Deus já tinha falado com a gente há muito tempo. Pra fazer, Nós né? começamos a fazer e paramos. Eu vi. Né? Eu vi que eu até falei, né, que tinha vídeos antigos de 5 anos atrás. Sim. Eu achei que era recente. Não, porque Deus tinha falado com a gente quando a gente estava em Formosa. Gente. Que era pra gente começar a fazer, a contar a Porque nossa tem que ter história. uma constância. Tudo na Sim. vida tem que ter uma constância. Porque se Aí nós parar, paramos. desanima. Aí nós Né? paramos. E qual que é o nome lá? É Família Félix Vlog? Blog, é. É vlog? É vlog. Família Félix Isso, Vlog, porque gente, assim, ó. com o nome eu tenho um pouco, às vezes, de dificuldade, tá? Meu marido Ó, que fala muito bem. Já se inscrevam lá no canal do YouTube. Vocês só Família tem Félix. no YouTube, né? Por enquanto é. Por enquanto, né? Família Félix A gente tem Vlog. no TikTok também, que é no Família TikTok? Félix. Sabia não. Só que tá um pouco parado. A gente vai começar a movimentar. Família Félix. Mas já tem Família algumas Félix. coisas lá nele, tá? Isso aí. E outra coisa também, né? Eu sou assim, a gente aproveita a oportunidade. O seu marido, ele trabalha com o que hoje? Então, meu marido trabalha com dedetização. Meu marido lava caixa d'água.
Sim. E tem outras coisas, né? Que eu me lembro assim, é mais que ele Mas mais se focado. você quiser deixar, é o Instagram dele, né? O Instagram e o contato dele para quem precisar, alguma empresa, né? Procurar ele também para Sim. trabalhar. Eu- Pode olhar aí, não eu tem problema não. Não tem problema. Eu sou assim, aproveita a Não oportunidade. podemos perder a Não oportunidade, podemos, isso né, aí, Bruna? né? Não podemos É perder a bem você. Não perca a oportunidade. E nós não podemos mesmo. Então, aí eu vou falar aqui Uhum. do contato do meu marido. Foi hoje, ele lava também caixinha de gordura, ele lavou de uma vizinha lá. Eu vi que até nesses prédios. Limpeza de caixinha de gordura. Sim. Pode Ah. falar. Aí eu vou falar o contato dele, tá? Só que o contato dele ainda, gente, porque tem pessoas que veio 32, é de 32. Minas ainda. Que ele não mudou, tá? Que aí o telefone é 32 984 80 9696. Diego Espíndola. Vou repetir. É o WhatsApp. 32 é de Minas, tá? Mas ele tá aqui, ele atende pelo WhatsApp. 984 809696. Diego Espíndola. Você vai falar direto com ele. E o Instagram dele? É Limp d'água? Eu acho que é isso, É né? Limpe. Limp? Deixa eu ver aqui. Diego Espíndola. Deixa eu ver. Limp. Aqui, é. Limp d'água. Veio Com aqui, D mudo. É. Ó. Tem É como. P mudo. Será que dá pra eles verem ali, ó? Dá o zoom aqui, ó. Limp d'água. Esse. E também aproveita, já entra no seu, pra eles já se direcionar no seu Sim. perfil, pra já marcar uma terapia que é fundamental. Gente, a terapia dela é bênção. É bênção demais. Ó, ali, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu posso aproximar aqui? Pode. Vê se tá indo. Esse daqui é o... Esse daqui é o da Dani. Esse é o Já meu. sigam ela lá, gente. Segue ela, já marca a terapia. Sim, Né, a que é gente muito aí. bom. Antigamente tinha muito a visão errada sobre psicóloga e principalmente terapeuta. Sim. Porque, pra que eu É vou muito com... preconceito. É muito preconceito. Hoje em Mas dia assim, não... até hoje ainda existe pessoas, principalmente os mais velhos, tá? Que tem esse, porque terapia é pra doido. Não é não, É. tá? Não é não. Ai, gente. Confesso que quando eu era mais nova, eu também tinha um pouco certo preconceito. Sim. Mas quando eu me permiti, que eu só comecei a fazer, ir na psicóloga e depois na terapeuta, depois que meu filho nasceu. Meu filho vai fazer 3 anos, olha aí. Olha quanto tempo que eu demorei. Aham. E das coisas que eu já passei, eu demorei Sim. muito para tratar Pra isso. tratar. E foi fundamental. E olha aonde eu estou O hoje. desenvolvimento. Olha o desenvolvimento, gente. A minha história, olha onde eu estou hoje. Tudo faz parte, vem para agregar. A terapia é fundamental no seu desenvolvimento. Porque sem eu ter ido, né, fazer uma terapia, né, para controlar as emoções, saber da onde que tá vindo as emoções, né, pra gente tratar ali, igual ela falou também. Isso também eu tenho que querer, porque não adianta nada eu ir na terapia e não querer mudar. Não. Mas eu fui lá e olha onde eu tô, graças à terapia, todas as pessoas E que me tudo vem ajudaram. agregando. Sim. Aí agora, né, a gente tá chegando no fim. Quero que você deixe uma mensagem para todas, né, para todos os ouvintes. Uma mensagem aí. É igual assim, né? A palavra, né, de Deus é maravilhosa. É. E a gente só tem que agradecer a Deus, né, por todas as coisas. Porque, igual assim, eu orei a Deus, sabe? E eu falei assim, Deus, o Senhor tem uma palavra? E quando eu estava fazendo a respiração, Deus falou assim comigo, essa palavra. E eu queria, assim, compartilhar essa palavra, apenas num versículo, tá? Em 1 Samuel, eu tinha trago a minha Bíblia, mas eu não coloquei ela aqui, eu esqueci. Aí por isso que eu estou abrindo aqui na internet. 1 Samuel 22,
apenas no versículo 2. Aí que fala assim, ó. Eu vou ler o 1 e o 2. Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, né? Outros falam, né, abatidos de espírito, né? Os entristecidos, em outras linguagens. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele na caverna. E eu peguei e falei assim, Jesus, por que essa palavra? E ele estava passando por um momento, né? Davi estava passando por um momento de perseguição de Saul. Saul que estava com muita raiva de Davi, porque ele sabia, né? Querendo ou não, ele sabia que Davi ia ser o substituto dele. E nesse momento ele estava fugindo, ele foi para essa caverna de Adulão lá, e ele encontrou abrigo nesse lugar, só que ele foi para lá fugido. E a família sabia, foi a família também. E aos poucos foi chegando as pessoas que estavam endividadas, amarguradas de espírito. E ele também estava, gente. E naquele momento ali, ele levantou um exército. E ele estava preparando, sem ele saber, estava treinando aqueles homens e ele estava sendo lapidado para ser rei. Né? Porque depois eles foram os valentes de Davi. Olha só, os 400. Eles foram formados dentro de uma caverna, de um lugar que ninguém dava nada. Uhum. E eles se levantaram. E eu falei assim, Deus, que palavra maravilhosa. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos assim. A gente não sabe quem nós estamos perdidos. Né? Nós estamos sendo perseguidos, pessoas estão falando da gente, ou às vezes tem situações que pessoas falam assim, fulano é assim. E você não é assim. E você vai se vestindo daquela capa, que nem é sua. E você se perde no meio do caminho. E Deus levanta pessoas que você menos imagina para te lapidar, para te treinar, para você se levantar como o valente do rei. E esse valente do rei somos nós hoje. Mulheres transformadas, transformando outras vidas. E como que nós precisamos a cada dia ter essa certeza que Deus, Ele não sonhou o poço, o lugar onde você está hoje, não é o lugar que Deus sonhou para você. Mas tenha certeza que o nosso Deus é o Deus que levanta o necessitado. Aquele que está lá na profundeza. Você lembra de José? Ele foi jogado no poço. Ele foi jogado no buraco pelos próprios irmãos. Mas da história de José, ele salvou uma nação. Então, assim, existe o processo que nós passamos, não é em vão. Uma coisa só que eu te falo, não deixe de acreditar em Deus. Porque Deus, Ele está com você em todos os lugares. Lá no Salmo 139 fala, né? Para onde eu irei? Se eu for para o mar, lá o Senhor está. Se eu colocar a minha cama lá, o Senhor vai estar comigo. Aonde você for, Deus está com você. Mas eu não vejo Deus. Eu não sinto Deus. Mas Ele está com você. Porque o Deus que nós falamos é um Deus vivo, que transforma a vida, que transforma a história, tem transformado a minha vida. Deus me deu um casamento, Deus me deu filhos de coisas que eu não sabia que existia e que tinha para mim. Ele sonhou primeiro, por isso que eu falo assim, eu amo meu aniversário porque Ele sonhou primeiro comigo. Os detalhes de mim, foi Ele que fez. Eu me amo, porque Ele me amou primeiro. Eu fui amada do Pai. E se você teve carência terrena, Deus, Ele é abundante em te dar amor e te dar a paternidade de Deus. Seja curado pela paternidade. Se abra para a paternidade, para que você venha a ser restaurada. Porque tem uma história específica para você viver. Você não precisa repetir padrões
dos seus pais. Você não precisa repetir padrões dos seus avós, porque você tem uma história específica em Deus para você viver. Assim como Davi, Deus levantou Davi para treinar 400 homens moribundos, abatidos, indignados. E mudou a história deles. E não somente deles, porque eu sempre falo ainda com a Bruna, não é apenas uma mulher que você está levantando uma família. Porque quando a mulher está bem, toda a família vai bem. Amém. Ela levanta o marido, ela levanta os filhos, ela se entra em equilíbrio com o marido, e isso é muito bom. Por isso que eu falo sempre, aonde eu vou, eu falo, o meu casamento me trouxe cura, me deu equilíbrio de coisas que eu não tinha. O meu marido, através da vida do meu marido, Deus me curou. E eu nem percebi, vou até falar aqui rapidinho. Pode falar. Eu tinha uma alergia, por excesso da raiva que eu tinha uma alergia na pele horrível, eu sentia muita coceira, vivia usando pomada, ficava cheio de caroço na pele. O meu rosto era uma coisa terrível. Só que eu casei e eu não percebi que eu fui curada. E eu lembro que eu estava naquelas crises, eu e ele lá, porque, né, nós somos lapidando. E eu falava, eu não quero mais casamento. Quero mais o quê? E Deus falando assim, o seu casamento te trouxe cura, Daniele. E eu olhei assim e falei, Deus, trouxe cura? E ele pegou e falou assim comigo, você está usando pomada? Você coça? E eu falei assim, Jesus, é verdade. Eu fui curada. Eu fui curada no processo e eu nem sabia. Foi Deus que me mostrou que eu fui curada. Eu tinha uma cólica, uma dor, eu passava mal de vomitar, uma coisa terrível. Quando eu casei, isso tudo saiu. Por quê? Casamento. Casamento me fez muito bem. Me deu mais vida, me deu mais ânimo, me deu saúde. E no físico também. Porque desde quando eu casei, eu não tenho mais essa alergia que eu tinha antes. Mas tem um porquê? Por quê? É o equilíbrio do homem, né? Tanto um quanto o outro, né? O feminino e o masculino. Por que Deus fez os dois? Por que Deus tirou a mulher da costela? Para mostrar para o homem que, vocês são equilíbrio um do outro. Por que Deus falou? É do lado, não é atrás, não é nos pés, não é na cabeça. É do lado, equilíbrio. Porque você falando disso, me fez lembrar que eu também tinha muita alergia. Uhum. Meu pai lembra, as pessoas, né, da minha adolescência, né, lembra. Eu até falo assim, eu tenho alergia ao cloro, mas eu já cheguei a ficar com a mão toda empipocada, de coçar, mas coçar tanto. Passava pomada, ficava mais de uma semana. E para dormir, meu pai deve lembrar, a minha mãe também deve lembrar. Eu colocava água bem gelada e vinagre para dormir. Meu Deus. E você falando isso, até outros dias para trás eu fiquei percebendo, eu tô mexendo com cloro. Aí eu até falei com meu marido, meu Deus, tô lavando no banheiro, caiu cloro na minha mão. Uhum. Eu vou ficar com alergia. Eu não fiquei com alergia. E desde então aí você falando disso agora me fez lembrar que depois que realmente eu casei, por isso que eu perguntei o porquê. Porque o homem, ele vai trazer para a mulher o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. Por quê? O excesso da raiva. Porque o movimento, principalmente da raiva, não é mais do homem, não é mais masculino. A mulher é mais delicada. Sim. Então, a mulher... porque a gente tem se deparado com muitas mulheres machonas hoje. Porque a energia masculina está muito grande, né? E quando... Porque assim, Bruna, olha, vai eu voltando. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Por quê? Eu tinha tudo para eu ser hoje, eu não gostar de homem. E eu viver com mulher. E me veio sentimentos lá atrás de... Sim. Eu confesso que eu também. Eu falei com meu marido, o meu antigo relacionamento, antes de estar com meu marido, eu virei pro meu ex-namorado na época e falei, se eu terminar com você, eu não quero mais saber de homem.
Eu juro pra vocês. E até hoje eu falei com meu marido, e olha como que é as coisas. Sim. Só que aí depois, porque também não adianta nada, não, né? A gente tá num relacionamento, mas não ter eu tô falando assim, do. relacionamentos e, né? Não, tô falando, mesmo se o relacionamento dependendo não tiver bem, tem essa questão da cura? Não, Você tá falando do porque- casamento. Isso, eu tô falando assim, eu tô falando do Pra casamento. eu não me perder e confundir você. Não. Assim, tô falando de um casamento saudável. Ah, tá. No casamento que você tá aberto para ser transformado. Ah, tá. Eu Não tô atribulado. falando de casamento que é agressão, não tô falando nada disso, entendi. não. Eu tô falando porque a maioria das pessoas vão pro casamento com muitas feridas. Sim. E com muitos preconceitos em relação ao casamento. Então, quando você está aberto, principalmente com Deus no meio, você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Sim. Porque é o processo, né, do nosso casamento. Eu estou falando, né, do meu casamento. Muitas coisas Deus revelou para nós. De quebrar padrões, de coisas assim que a gente estava repetindo, que não era para a gente repetir. Que o próprio Deus falou, não é da história de vocês, não faz parte da história. É do passado. É do passado. Que nem pertence a É, vocês. senão muitas das vezes a gente carrega o passado nas Sim. costas, tá repetindo Tá tudo. repetindo, entendeu? Com os aí filhos, é aquela dentro de palavrinha, casa. nenhum homem presta. Eu já ouvi muito. Eu já ouvi muito também aquele negócio, homem é igual biscoito. Vem o quê? Homem é igual biscoito, não tem quê? Vem 18. E não é assim. E uma da palavra também que fica marcada em mim, que eu uso até também essa palavra, é que depois que a gente tem filho, a vida acaba, né? E são tantas crenças antigas que Sim, hoje em você dia vê que- muitas pessoas carregam e não tem nada a ver. Aí tem pessoas que estão num casamento que elas não conseguem enxergar o benefício do casamento, porque só vê as coisas ruins que aconteceu lá atrás, que Aí não foi aproveita. resolvido, e traz pro próximo. E vai só levando. Aí se torna uma bola de neve. Nenhum casamento vai dar certo. É. Se você não se estiver pronta ou aberta para se curar. O casamento tem que trazer cura. Sim, É a união. sim. Porque a gente se torna cada vez mais o quê? Eu lembro quando eu fiz o curso... Nossa, é muita coisa, né? Eu fiz o curso de auxiliar de consultório dentário. Oh. E eu lembro quando a professora estava explicando, falando assim, né? Que essa parte, direito com esquerda, eles vão se juntando. E eu lembro quando ela pegou o cérebro de uma pessoa de 18 anos e uma de 70. E ela falou, quando mais o corpo, você fica mais maduro, mais você fica mais junto. Aí você vê o do cérebro de 18 ainda está bem aberto. Porque ainda não está tão casado. E de 70 está bem juntinho. Olha o que Deus faz. Dá o exemplo da própria natureza, do nosso próprio organismo para falar. Quando nós casamos, nós nos tornamos um. E a gente vai se fundindo um no outro. Benção. Quando realmente o casamento é de verdade. É. Quando há esse dar, se doar um pelo outro, não só de um lado. Porque tem pessoas, eu conheço, tá, gente? Tem pessoas, às vezes, que têm 20 anos de casado, mas só um lado se dá. E o outro não. E o casamento é os dois. Sim. 50-50. Isso aí. Né? Então, Senão, vou ficar aqui até... senão a gente vai continuar aqui, né? Vai fazer um podcast enorme aí, 5 horas, não sei nem quanto Não, tempo que já que deu. isso. Mas, ó, eu quero te agradecer, Eu né, que pela agradeço. sua participação aqui comigo. Estou muito feliz, né? Você já sabe que eu tenho um carinho imenso por você, né? Pela sua vida. Você é uma pessoa especial. E eu sou muito grata, né, por ter conhecido você. Gente, hoje é só a Dani. Mas vocês também já sabem um pouco da minha história. E ela tá nessa transformação. E o nome, né, do podcast, Mulheres que Transformam Outras Mulheres, porque ela passou por uma transformação, né? E depois, através dela também, eu fui transformada, né? E o nome já fala, né? A gente está sendo transformada, Uma pelo lapidada. outro. É uma troca. Uhum. E aqui é uma comunhão, Sim. é uma troca. E eu sou muito grata,
né, pela tua presença, por estar Eu aqui. também. Tá firme, né? Temos um projeto juntas, né? Estamos firme ali. Muito obrigada, Eu que né, pela sua agradeço. participação. E ó, gente, não deixa de seguir ela lá no Instagram, marcar a terapia, Será? porque é muito importante cuidar da nossa mente, do nosso espírito, né? Porque o espírito, ela mesma fala, não é espírito de religião, não, né? É o nosso Não, é o nosso espírito. espírito. Que a nós. Eu sei que eu vou te dar uma brecha, né? Ai, meu Deus, ó, não vai encerrar. Mas fala sobre só o espírito, só para eles entender, Sim. né? Todo ser humano tem um espírito, né? Que é o espírito de vida, que o próprio Deus nos deu. Aí, através desse espírito, vem o quê? A alma, né? E a alma vem esse veículo, que é o corpo, que Sim, nós precisamos para estar nesse ambiente, nessa terra, sim. né? E o espírito é aonde há o tesouro. Eu falo assim que o nosso espírito é o nosso baú. Que todo ser humano nasce com esse baú, que você precisa o quê? Tirar os tesouros que estão lá dentro desse espírito. Através do Espírito Santo habitando no nosso espírito, ele vai ativar esses tesouros. Por quê? Eu era uma pessoa muito dura. Eu não sorria. E através desse tesouro do meu espírito, ele falou: você tem um sorriso. E é lindo, hein? E eu comecei a sorrir, para quebrantar o meu coração. Porque para falar eu tinha muita dificuldade. Às vezes, assim, eu estou me emocionando, não é de tristeza, mas de Que alegria. alegria. Porque muitas vezes, quando eu falava com muita raiva. E hoje eu falo, não falo mais com raiva. Porque eu fui praticando esse sorriso. E o sorriso, gente, ele libera os neurotransmissores bons para o nosso organismo. E o sorriso, ele vai trazer para você mais equilíbrio também no seu falar, no seu comunicar. Você que tem dificuldade, né, de comunicar, de se expressar, sorria mais. Porque você vai estar trabalhando esses neurotransmissores que vai te trazer o equilíbrio. Tá bom? Amém. Então, né, depois dessa fala, a gente vai ficando por aqui, né? Vocês vão estar aí acompanhando tudo pelas nossas redes sociais também, que breve a gente vai estar postando. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo Mulheres que Transformam Outras Mulheres. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Ai, meu Deus.